Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Pessoal, como venho dizendo, e vou dizer enquanto achar necessário, esclarecer para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem vem me acompanhando que este programa, Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista impressa Bem Mais Osasco. No entanto, ao longo dos programas não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e lerem a revista na íntegra no formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br e solicitem a sua assinatura. Ou, ao acessarem o nosso portal, o www.revistabemmais.com.br, como já dito, além de lerem a revista na íntegra, no formato online, vocês também poderão localizar o ponto de distribuição gratuito mais próximo de você. Então, fique à vontade. Bem, pessoal, o tema de hoje é o abordado na sessão Decoração desse mês, onde a nossa articulista escreveu sobre um tema bastante conhecido, que é o Feng Shui, que é um termo técnico, imagino que de origem chinesa, ela vai confirmar isso. É uma técnica que proporciona a harmonização dos ambientes e normalmente utilizamos com objetos. Mas hoje, no nosso bate-papo, a gente vai descobrir que essa técnica também pode ser utilizada na iluminação. Sendo assim, quem nos falará sobre o Feng Shui na iluminação é Nidia Borelli, que é arquiteta e Light Design. Formada em Light Design na Itália, olha como ela é importante. Integrante da diretoria da atual gestão da Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, com diversos projetos realizados no âmbito nacional, premiada pela Abilux na categoria Projeto de Iluminação de Escritórios e Projeto de Indústria. Nossa, ela tem um currículo magnífico. Eu vou resumir, tá? E dizer que além dessas qualificações todas, ela também ministra cursos e palestras. Nidia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ótimo. Nidia, eu já dei aí uma pequena introduzida, né, no assunto. Eu acho que para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre esse Feng Shui na iluminação, porque a gente conhece com objetos, a própria revista há uns anos atrás abordou Feng Shui com plantas, mas iluminação, para nós lá da redação, é um assunto novo. Então, por favor, inicie aí os trabalhos explicando exatamente o que é o Feng Shui, o conceito dele, benefícios, enfim, para o pessoal lá em casa entender o porquê que vale a pena, né? O Feng Shui, muitas vezes ele é visto de uma forma errônea, mais voltado para o lado esotérico. E, na verdade, não é. Apesar de ter um fundamento de taoísmo, budismo, né, lá na China, ele não tem só esse lado esotérico, que muitas vezes é confundido com isso. Então, assim, é uma tradição milenar chinesa, né, de mais de 4.000 anos atrás. Foi trazido para o Ocidente e adaptado para o Ocidente, porque as condições geográficas e tudo mais, né, daqui do Ocidente é diferente do Oriente. E existem várias escolas que a pronúncia certa é Feng Shui. Feng Shui. Feng significa vento e água, né? O Feng Shui, o significado é vento e água. Então, assim, é uma técnica realmente de harmonização, onde você, basicamente, a sua vida tem que fluir como a água e os problemas têm que ir embora como com o vento. Então, tudo, apesar de ter várias escolas, todas elas falam desse mesmo princípio, né? Do vento e da água. Perfeito. E quais os benefícios ao utilizar? Então, todas as escolas falam da energia vital, né? Que todas as coisas, todos os espaços, existe energia fluente
nos animais, nas plantas, nas pessoas, né, tem essa energia. Isso não só no Feng Shui, já existem outros estudos que falam disso. Então, assim, eles chamam essa energia de Qi no Feng Shui. Então, assim, você tem harmonizando o Qi, né, essa energia nos ambientes, você vive melhor fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, a sua vida vive em equilíbrio, né? Então, essa é a filosofia e o melhor benefício. Você, quando harmoniza e você está num ambiente harmonizado, você também se harmoniza. Tá. Eu vou abrir um parênteses, porque agora me ocorreu a seguinte dúvida. Como eu disse, nós já conhecemos o Feng Shui. Feng Shui. Ok. Feng Shui. Mas pode falar Feng Shui, porque todo mundo é o conhecido, Feng Shui, né? Então, é a mesma coisa. Então tá bom. A gente conhece com objetos, móveis, eu citei plantas, e agora você está trazendo na questão da iluminação. Os benefícios, eles são iguais? Porque assim, existem várias escolas. Eu trabalho com um conceito que é dos 5 elementos, que a maioria daqui do Ocidente trabalha, que são os 5 elementos, que seria fogo, água, terra, madeira e metal. Esses elementos, eles estão associados a estações do ano, a cores, as formas, a órgãos do organismo, né? É bem complexo, assim, esse estudo. Então, quando você trabalha o Feng Shui, você pode usar um determinado elemento para harmonizar aquele espaço, ou vários elementos, dependendo do caso. E aí você pega, por exemplo, uma cor. Então eu posso trabalhar... Só que eu não vou deixar você falar sobre a cor, tá bom? Tá. Você vai segurar só um pouquinho, porque a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Tá. É só um minutinho, pessoal. Voltamos já já. Pessoal, estamos de volta. Nossa entrevistada é a Nídia, que é Light Design, e estamos falando sobre Feng Shui. Acho que eu errei. O tradicional mesmo, aqui entre nós, é Feng Shui, o nosso bom e velho Feng Shui. E ficou uma pergunta no ar, onde eu perguntei se essa técnica, que normalmente a gente tem com objetos, com cores, agora você está trazendo a iluminação, tem plantas também, então a pergunta era se todos traziam o mesmo benefício. E você ia falar sobre a questão da cor. Então, por favor. Então, a cor é um grande aliado da iluminação. E no Feng Shui, a iluminação, ela representa o Sol, que é a energia vital da nossa vida, né? Então, ela tem um papel muito importante dentro do Feng Shui. Não só os objetos, as cores que você pode usar, mas também a iluminação. E na matéria que a gente escreveu na revista, a gente vai detalhar mais cada elemento, o que cada um pode usar de acordo com o que precisa, né? É uma diquinha que vai ter na revista. Tá, quando você fala em sol ser a energia vital, e quando a gente fala em vital, a gente automaticamente lembra-se de vida, saúde, não é? O Feng Shui, a iluminação pode ocasionar algum problema de saúde ou promover aí o benefício? Não pode, já existem assim estudos, principalmente, por exemplo, o Research Institute de Nova York, ele já tem estudos, inclusive com uma brasileira que trabalha lá, Mariana Figueiró, que já faz estudos da influência da luz na saúde pessoal, né, das pessoas, né? O mau uso da iluminação, ela pode afetar o seu relógio biológico e isso afetar a sua saúde. Quando você altera o seu relógio biológico, você altera a sua saúde. Então já existem estudos que comprovam isso. E assim, a terapia com luz já é uma coisa que a gente tem conhecimento desde o Egito, já se fazia cromoterapia, terapia com luz e tudo mais. Então, já é comprovado que realmente o mau uso ou o bom uso da iluminação pode ajudar ou prejudicar a saúde de uma pessoa. Perfeito. E aí, assim, como que a gente consegue conciliar, né? A valorização de um ambiente com a iluminação
com o lado bom Com disso. o lado bom. Então, usando a teoria dos 5 elementos do Feng Shui, nós podemos pegar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma criança muito agitada, que precisa de concentração, eu vou aplicar naquele ambiente que ela estuda, ou que ela frequenta, o quarto dessa criança, por exemplo, o elemento terra. Então, eu vou procurar trabalhar luminárias com objetos, cores que representam o elemento terra. Então, eu vou trabalhar com luminárias de formas retangulares, a cor amarelada. Então, jamais vou colocar uma iluminação clara, né? Então, assim, um outro elemento, eu posso usar um ambiente onde as pessoas brigam demais, relacionamentos que as pessoas brigam demais, que tem muita instabilidade. Eu posso usar o elemento água para acalmar, né? O elemento água, ele facilita a comunicação entre as pessoas. Então, eu vou usar luminárias com materiais que representam o elemento água, que seriam luminárias transparentes, luminárias de acrílico. Então, eu pego os mesmos elementos que o pessoal usa no Feng Shui tradicional e vou adaptar isso na iluminação. Perfeito. Muito bom. E como que a gente pode explorar a iluminação natural na decoração? Porque você acabou de falar de luminárias, né? A natural assim, primeiro parte de um projeto bem executado de iluminação natural, né? Então, vai primeiro do projeto. Se a gente tiver a condição de primeiro projetar, aí nós vamos projetar de acordo a captar o máximo de iluminação natural para aquele ambiente. Se isso não for possível, o ambiente já estiver construído, nós podemos usar de alguns artifícios. Por exemplo, usando cortinas mais leves, onde eu deixo entrar mais luz naquele ambiente, né? Ou um ambiente que entra muita luz, que não vai trazer sossego, não vai trazer tranquilidade pelo excesso de luz. Então, aí a gente faz o contrário, a gente já bloqueia um pouco mais de luz. Então, não é só muita luz, às vezes a gente tem que tirar a luz do ambiente também. Eu posso usar materiais que reflitam mais a luz, né? Cores mais claras, que absorvem menos luz, né? E posso também me utilizar, por exemplo, de espelhos, colocando espelhos estrategicamente perto de janelas que em qualquer lugar do ambiente, através do espelho, eu estou vendo a iluminação natural, quer dizer, ele vai fazer a captação da iluminação natural para dentro daquele ambiente. Ok. E essa captação, o benefício é o mesmo? É o mesmo, porque você acaba, por refração, trazendo a luz para dentro do ambiente. Entendi. E essa iluminação artificial, no caso, como que a gente consegue usar ela a nosso favor? Então, nós temos que ver alguns preceitos de iluminação, que seria conceitos técnicos, temperatura de cor, IRC, quer dizer, a cor certa, que são termos mais técnicos, né, que seria bom fazer com um profissional, arquiteto ou design, que sabe, aprende esses conceitos, para evitar, por exemplo, ofuscamento. Uma pessoa que fica sentada num lugar e de repente aquela luz fica ofuscando, ela nem sabe porque está incomodada naquele lugar. E às vezes a luz está ali incomodando, né? Ou ela ficar, por exemplo, trabalhando num espaço que a luz é muito forte, é acima do que é necessário para o trabalho dela. Então, no final do dia, ela vai ter dor de cabeça, né? Ela vai ter mal-estar, tem pessoas que têm até enjoo, pelo excesso de luz naquele ambiente. E o contrário, às vezes uma pessoa está trabalhando num ambiente que não tem a luz adequada para ela trabalhar. Aí também ela vai forçar a vista, vai ter dor de cabeça. Então, no projeto, você tem que levar em conta várias coisas, a posição da luz, a qualidade da luz, a tipologia da luz, para não prejudicar a pessoa. E aí um profissional habilitado pode fazer isso. Perfeito. Nídia, fala uma coisa para mim. Quais conceitos básicos e mais importantes que devemos ter na iluminação do Feng Shui para não prejudicar o ambiente e não nos prejudicar por consequência, né? Se eu prejudico o ambiente, eu faço parte daquilo, as consequências também serão minhas.
O principal é você ter o equilíbrio da luz. A luz ela deve ser natural, mesmo a artificial, ela tem que ser o mais natural possível, né? Porque o nosso olho, ele não é porque tem mais luz é que ele vai enxergar mais, né? Ele tem a capacidade de enxergar até um limite. Se você colocar mais luz, ele vai estar enxergando a mesma coisa. Então, o que você coloca mais é só prejudicial para você. E o que você coloca a menos, muito a menos, também é prejudicial. Então, você usar níveis de iluminação adequados no ambiente é a melhor coisa. Isso, quando existe um projeto de decoração, o profissional ele calcula a quantidade de lux necessária para cada ambiente e para cada função. Existe uma norma, uma normativa da BNT para isso. Então, eu até participei da renovação dessa norma, que foi feita recentemente, e então eles colocam níveis adequados para cada função. Então, você fazer um projeto seguindo essa norma não é uma obrigatoriedade, mas é uma norma. Então, assim, ambientes de escritórios na faixa de 500 lux, quando existe um exercício maior, um detalhamento maior do trabalho, esse lux precisa ser de 1000. Então, existe essa norma. Eu vou te interromper, a gente vai fazer aí mais um break. E quando a gente voltar, a gente tenta explorar um pouquinho mais essas normas todas aí, ok? Sim. Pessoal, voltamos já já. Estamos de volta. Nós estamos com a Nídia Borelli, que nos escreve sobre decoração. O tema é Feng Shui na iluminação. No último bloco, ela, né? Estava falando sobre as normas da ABNT. Aí você já citou duas, então dá uma resumida para o nosso pessoal em casa ficar esperto com o profissional que ele estiver contratando. Então, as normas da BNT, ela não é uma obrigatoriedade, mas existe esse balizamento para que você tenha no ambiente quantidade de iluminação necessária para cada função. Okay. Então, se você vai para um ambiente de trabalho, você tem que ter um mínimo de lux para que a pessoa desenvolva o trabalho com tranquilidade, sem afetar a sua saúde. E quando esse trabalho exige um detalhamento maior, por exemplo, numa indústria que a pessoa pode perder o dedo, às vezes numa máquina, esse nível de iluminação tem que ser maior. E tudo isso é normatizado pela BNT. Então, existe essa norma para ser consultada, pode ser consultada pela internet, todo mundo pode ter e calcular o índice de iluminação no ambiente. Compreendi. Nídia, no nosso intervalo, eu estava olhando o copo d'água e o copo reflete assim como um espelho. Isso. Né? Então, os cristais, ele tem algum envolvimento aí com relação ao Feng Shui na iluminação? Tem. Os cristais eles são muito usados na prática do Feng Shui como cura, como um dos objetos de cura, porque pelo próprio material, né, tem uma energia boa, um chi bom, como eles falam, ele também ajuda a captar a luz natural do ambiente. Né? Então, muita gente fica pendurando cristal na janela para a luz bater e espalhar no ambiente e tudo mais. Eu não gosto muito dessas curas esotéricas, eu prefiro mais ir para o lado da arquitetura, que é a minha área. E até esclarecendo que quando eu falei de cristais, embora eu citei o copo, eu não estou falando de peças de cristal, copo de cristal. Tá. Seriam esses cristais. Só estou esclarecendo, porque às vezes a pessoa fala, mas nossa, no meu ela falou de copo, ela está falando, não, a gente está falando daqueles cristais, pedras, né? Pedra. Exatamente, que tem que você vê. O quartzo lá, que é o... São as curas, né? Exatamente. E, inclusive, eles associam, inclusive, a cor do cristal com a cura que precisa e tudo mais. Eu prefiro mais para o lado da minha área, que é a iluminação. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente onde eu preciso trazer mais tranquilidade para esse ambiente, onde as pessoas precisam ter comunicação, elas estão brigando demais, pai e filho, ou sócios de empresa. Então, se eu vou escolher um lustre para aquele ambiente, eu vou escolher um lustre de cristal, por exemplo, entendeu? Que é um elemento que vai
harmonizar, assim, a sensação de harmonia naquele ambiente. Uma luminária de mesa, em vez de eu escolher uma luminária de madeira, uma luminária de metal, eu vou escolher uma luminária de acrílico, por exemplo. Okay. Né? Por quê? Porque ela vai refletir mais esse elemento água que eu estou precisando introduzir naquele ambiente. Né? E você falou da água, os chineses eles usam muito aquário, água, porque é o fundamento do Feng Shui, que é vento e água. Né? Para eles a água é a energia pura, então tudo tem que fluir como a água. Né? Então por isso que eles usam muito aquário. Entendi. Existe casos que uma pessoa pode adoecer pelo mau uso, né, pela influência de uma má iluminação? Existe. Por exemplo, se eu estou num ambiente onde existe um contraste muito grande de iluminação, muito provavelmente essa pessoa vai ter, ao final do dia, uma dor de cabeça. Exemplo, ela está olhando para o monitor, que o próprio monitor já tem uma iluminação, e o ambiente onde ela está trabalhando não tem uma harmonia entre aquela iluminação, ou está muito escuro ou está muito claro. Então o que acontece? Ela está olhando o monitor e de repente ela está olhando para o ambiente para escrever ou para fazer qualquer outra coisa. Essa troca de uma fonte de luz direto do monitor e a outra estando muito diferente, ao final do dia ela vai ter consequentemente dor de cabeça, mal-estar, não vai se sentir bem. Então, assim, esse estudo do Feng Shui na iluminação preza exatamente isso, você ter uma harmonia de iluminação para o bem-estar de quem está usando aquele espaço. Perfeito. No início do nosso bate-papo, você falou de elementos. Isso. São 5, se eu não me engano. São 5. Você pode reforçá-los para nós? Os 5 elementos são fogo, água, terra, madeira e metal. Eu posso usar um elemento no ambiente ou eu posso combinar alguns elementos naquele ambiente, dependendo do que aquele ambiente ou do que as pessoas que usam aquele ambiente precisam. Por isso que não existe assim, uma regra, eu vou usar isso. Tá. O problema é X, eu vou usar Y. Não existe uma regra. Existem estudos de cores, de formas, de materiais de cada elemento. Então, por exemplo, o elemento fogo, ele está muito associado ao emocional de cada pessoa, ao amor, aos relacionamentos, às sociedades, né? Então, as cores são vermelho, as cores fortes, materiais que lembrem o fogo, materiais mais naturais, né? E luminárias que tenham formas assimétricas, que tenham formas pontiagudas, formas em cone, né? O elemento água, já dei algumas dicas. O elemento metal, ele está ligado à organização das pessoas, né? Pessoas que precisam ser mais organizadas, pessoas que gostam muito de ambientes claros, ambientes organizados. É um elemento ótimo para ser usado, o metal. O elemento terra está ligado às coisas naturais, né? A cor amarela. Então a gente vai procurar em cada elemento buscar cor, material e o que precisa para introduzir no ambiente. Perfeito. Bom, Nídia, infelizmente o tempo é super curto. Agradeço muito a sua presença aqui, muito mesmo. Obrigada. E também a colaboração lá na revista impressa. Na revista vai ter mais dicas. Exatamente, é o que eu vou recomendar. Então, pessoal, para quem gostou da entrevista de hoje, para quem pegou a entrevista no meio, enfim, busquem um novo exemplar. Está lá com bastante dica, principalmente a exploração desses 5 elementos. Tem mais exemplos. Tem fotos. Dê uma olhada, tem foto. Enfim, a matéria é bastante ilustrativa, tá? Então, reforçando, né? Quem quiser ver a revista, acesse o site www.revistabemmais.com.br, escolha lá o formato online ou descubra os pontos de distribuição para você pegar o seu exemplar gratuitamente.
Com isso, gente, eu tenho que me despedir. O programa de hoje chegou ao final. Quero agradecer o prestígio, a audiência e também convidá-los para o próximo programa, onde conversaremos com Eduardo Maluf, que nos falará sobre orçamento pessoal. Até a semana que vem, pessoal. Até lá.